Gente, eu quero também avançar um pouquinho e falar sobre as movimentações no PT, uma corrida por novos filiados que poderão votar para a escolha das novas direções ou da nova direção da legenda, vem gerando questionamentos internos. Eu vou chamar o André Anelli, nosso repórter, que está apurando essa situação. Haveria aí uma suspeita de um inchaço artificial do partido, hein, Anelli? Conta pra gente, bem-vindo. Já sim, viu, Evandro? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O próprio Partido dos Trabalhadores já tem manifestado uma certa desconfiança por conta do aumento expressivo do número de filiados. Nessa última janela de abertura de filiações, foram mais 10 mil filiações que estão sendo contestadas nesse momento e 340 mil novas filiações até o dia 28 de fevereiro, que foi então o prazo final para que alguém pudesse se colocar à disposição do partido, se filiar ao partido, e desse total de 340 mil filiações, pelo menos 10 mil estão sendo nesse momento questionadas por parte inclusive de integrantes de correntes diferentes do Partido dos Trabalhadores. Os maiores números acontecem justamente em municípios do Nordeste, que apresentam, alguns deles, crescimento de 200% do número de filiações, e em locais onde o partido não teve uma votação considerada expressiva nas eleições municipais. Então, por conta dessas características e dessa junção também de fatos, o próprio Partido dos Trabalhadores tem colocado já nesse momento pelo menos 10 mil filiações sob suspeita e que vão ser analisadas caso a caso. O presidente interino do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa, também afirmou que não existe um questionamento coletivo por parte dessas filiações, caso a caso será analisado, e que o partido tem sim estrutura para fazer essas análises de forma separada. A gente relembra que esse ano ainda o partido vai escolher um novo presidente, uma vez que Gleisi Hoffmann, como a gente viu agora há pouco aqui mesmo dentro do 3 em 1, acabou assumindo então o Ministério das Relações Institucionais, responsável pela articulação política. Nesse momento, o senador Humberto Costa ocupa interinamente a presidência do partido e a expectativa é que o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, acabe então sendo o escolhido para presidir o Partido dos Trabalhadores. Mas existem também outras correntes dentro da própria sigla para que outros candidatos possam assumir essa vaga, e justamente são os filiados quem escolhem o destino desse então partido. Evandro. Agora, Anelli, a gente fala muito sobre essas movimentações no PT, sobre mudança na presidência, mas muito se questiona quem que o PT estaria preparando para assumir a posição do presidente Lula em futuras eleições, até porque ele não vai durar para sempre, como nenhum ser humano dura. E eu quero saber de você, há algum tipo de acordo verbal para que não se fale sobre isso? Porque até agora, da mesma maneira que a oposição segura o nome de Jair Bolsonaro, mesmo diante da inelegibilidade, na situação, o nome de Lula também não sai do protagonismo de jeito nenhum. A questão é que a direita teria vários outros candidatos preparados. E a esquerda? Vai depender do Lula até quando? Essa é uma grande pergunta, viu, Evandro? E que, inclusive, coloca grandes membros do Partido dos Trabalhadores em lados opostos e, ao mesmo tempo, silenciados, porque, pelo menos oficialmente, é o presidente Lula o pré-candidato, justamente, então, para que concorra à reeleição ao Palácio do Planalto, e nenhum outro nome é colocado à mesa, pelo menos não em grande escala, não de forma a ser discutida por integrantes do partido. Então, nesse momento, é o presidente Lula realmente quem deve disputar a reeleição em 2026. Existem correntes favoráveis, por exemplo, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Existem também correntes que defendem membros aqui do Congresso Nacional, representantes aqui do Congresso Nacional, os simpatizantes do Guilherme Boulos, o deputado federal, e que nesse momento é filiado ao PSOL, mas que poderia ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então, não existe unanimidade e, na verdade, quando não existe essa unanimidade, existe sim um silêncio em relação ao futuro. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? Um abraço para você. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia esse pacto do silêncio que está havendo no PT sobre a sucessão do presidente Lula?
Eu acho que esse pacto do silêncio, se é que existe, ele é muito compreensível no momento em que se imagina que o candidato seja, de novo, o presidente Lula. Agora, Evandro, a partir do momento que ele falar não, se acontecer do presidente Lula renunciar à possibilidade de reeleição... Quem viria no lugar dele? Eu acho que, por exemplo, o presidente Lula preso, ele indicou o Haddad fez campanha de agosto para frente e foi ao segundo turno. Então eu acho que ainda é um pouco de precipitação para se imaginar um ungido que vá, a partir de agora, liderar o partido. O que você acha, Gani? Olha só, Evandro, eu vejo que esse silêncio tem a ver com a falta de um nome mesmo, de uma indecisão. Porque, veja só, né? E para as próximas eleições? Suponha que o Lula saia para 2026, mas ele não pode sair eternamente. Então tem um problema de raiz aí no PT. Quem será o substituto? Quem é o nome forte? Por enquanto, eu vejo dois nomes como possíveis substitutos. Um é o ministro Fernando Haddad, está no holofote, já saiu candidato, tem essa experiência, ficou em segundo lugar. E o outro pode ser Gleisi Hoffmann. Indo para o governo, todo o holofote vai para cima dela. Vamos lembrar que Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, menos conhecida, inclusive, que a Gleisi Hoffmann. E o presidente conseguiu emplacar Dilma Rousseff. Tudo bem que a popularidade dele, à época, era muito maior do que hoje. Como é que você avalia esse xadrez, hein, Zé? Olha, essa história da sucessão do presidente Lula, ela ainda é muito assim, tratada com muito cuidado, né? Até em off, os ministros dizem não, ele será candidato e tal, mas muitos já entenderam que os sinais são de que ele não será candidato, né? E a substituição da esquerda está tão difícil como na direita, né? Ainda não surgiu um novo Jair Bolsonaro para unir toda a direita como ele uniu. E a direita só ganha se houver uma união total, aí tem mais chances. E a esquerda não tem um substituto do Lula. Fernando Haddad está sendo trabalhado há muito tempo. Isso até provocou ali muitos pruridos e cotoveladas no Palácio, com Rui Costa, com o próprio Alexandre Padilha, né? Todos estão querendo aparecer na cena, e é natural. A política é assim, tem que se buscar o poder. Recentemente, uma situação tem chamado a atenção. É a presença mais forte do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está falando em nome do governo em assuntos importantes, como nesse caso de preço de alimentos e tal. E Lula está dizendo, olha, ele ainda está aqui. Tipo assim, olha, o governo ainda tem Geraldo Alckmin, falando mais para o centro. Então, é uma posição importante. Não é só a idade do presidente Lula que conspira contra ele, mas também a postura dele não é uma postura de candidato. Às vezes fala que vou entregar o governo, ou ele dá dicas numa reunião ministerial, assim, claras de que não seria candidato. Então, assim, no subterrâneo já existe um trabalho forte, já existe uma disputa ali pelo posicionamento do presidente Lula. É interessante, olha, Evandro, eu sempre achei que o mandato de presidente da República, governadores e prefeito, é de 8 anos. Se o gestor, né, não é candidato à reeleição, ele diminui o tamanho do governo dele e abre vários flancos. Então, Lula tem que manter essa candidatura à reeleição até como estratégia de governo. Tem razão, Zé. Arremate, Segré. Quando algum candidato, ou presidente no caso, ele tem a possibilidade de ir na reeleição ou disputar, no caso de Bolsonaro, mesmo estando inelegível, nenhum dos dois vai resignar a sua liderança, porque a partir do momento que foi determinado, no caso de Bolsonaro, sei lá, Tarcísio como candidato, no caso de Lula, Gleisi ou Haddad, ele perde a sua autoridade. O foco vai no próximo. Já quem ficou no caminho, ficou no caminho. Eu concordo com que pode ser Gleisi uma candidata, pelo menos, para tentar resolver o que o seu próprio partido provocou. Mas, mesmo assim, é do jogo. Agora, Fernando Haddad já falou que ele não vai ser candidato, mesmo que na política tudo pode mudar em 5 segundos, mas vai depender muito, me parece, de como o governo chega até o final. E aí, se o governo vai para a esquerda, tem 2 candidatos somente. Um, Flávio Dino, está no Supremo Tribunal Federal, e não me chamaria a atenção de que seja candidato. Não me chamaria a atenção mesmo assim.
E a outra é Gleisi Hoffmann. Não vejo muitos mais candidatos com uma esquerda mais enraizada que esses dois.